Meus queridos irmãos e irmãs, abramos as Escrituras na segunda epístola de João. Segunda epístola de João. Nós estamos diante daqueles pequeninos livros das Escrituras Sagradas, mas que, não obstante, trazem mensagens gigantescas para a nossa vida, para a nossa caminhada. O tema dessa noite: 167 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, andando na verdade que recebemos. Vamos ler toda essa epístola. Segunda epístola de João. Presta atenção. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos erradores têm saído pelo mundo fora, quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador do anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espere ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus e Pai, graças damos a Ti pelo Teu cuidado maravilhoso para com as nossas vidas, por ter nos trazido a este lugar, obra do Teu Espírito, falando ao nosso espírito, que aqui é o melhor lugar para nós estarmos essa noite, nesse momento. Assim oramos e pedimos a instrução que vem do Senhor. Oramos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a última quarta-feira foi muito marcante para nós evangélicos. Na cidade foi a quinta-feira, né? O show gospel que acontece, né? Então, uma boa cantora que veio à cidade, cantou. Então, muitos puderam ali presenciar. Mas nós estamos muito alegres desde a quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Então, para nós presbiterianos, é uma data muito especial. 167 anos de presbiterianismo no Brasil. Então, a história da igreja presbiteriana, ela está ligada a essa data. E nós presbiterianos não podemos nos confundir acerca dessa data. É como o aniversário dos nossos familiares. Dificilmente nós esquecemos, se nos for perguntado, a data de aniversário dos nossos familiares. Papai, mamãe, irmãos, filhos. A gente pode até confundir, de repente troca, né? Um pelo outro. Mas nós lembramos bem da data. Então, 12 de agosto de 1859, naquela manhã,
um jovem missionário norte-americano, Asbel Green Simonton, apenas 26 anos de idade, jovem, chega à cidade do Rio de Janeiro. Essa data tornou-se um marco comemorativo da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, para aqueles que forem ouvir esse culto e não são presbiterianos. Então, um marco comemorativo para a IPB. Historicamente, é claro que a primeira igreja presbiteriana do Brasil não foi organizada nessa data. Meus irmãos, essa data recorda a chegada daquele que iniciou o trabalho missionário que daria origem à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, 12 de agosto de 1859, não é a data que foi fundada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana, a primeira igreja do Brasil presbiteriana, não. É a data da chegada do missionário norte-americano Simonton, um jovem extremamente capaz. Estudou no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, escola famosa até os dias de hoje. E a sua formação, ele foi profundamente impactado por um dos seus professores. E todos nós que já fomos estudantes e aqueles que o são, sempre há um professor que mais chama a nossa atenção. Era nada mais, nada menos que o grande teólogo Charles Hodge. Então, ao ouvir os ensinos de Charles Hodge, ele foi despertado para o trabalho missionário. E apresentou-se à junta de missões da sua igreja. E indicou o campo da sua preferência. Ele não veio ao Brasil porque era o campo que estava sobrando, não. O Brasil era o campo da sua preferência. Pouco após a sua ordenação, ele atravessa o oceano e chega então à cidade do Rio de Janeiro. Irmãos, grande é o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Grande é o trabalho presbiteriano em nossa nação. Humanamente falando, um começo pequenino, mas a Bíblia está cheia de pequenos começos. E o começo presbiteriano foi com um jovem, 26 anos apenas de idade. O próximo domingo, jovens e adolescentes vão estar comemorando o aniversário de suas sociedades aqui nessa igreja. Um jovem de 26 anos de idade, estrangeiro, com dificuldades tremendas na língua portuguesa, distante da família, num país imenso, sem uma igreja organizada esperando por ele. Não é um jovem que vai para o seminário estudar e já tem lá uma igreja aguardando para que ele possa trabalhar durante 4 anos. Não é um jovem pastor que é recém-formado e já tem uma igreja, um presbitério lá, aguardando para que ele possa assumir o seu primeiro ministério. Sem uma igreja organizada. Mas, irmãos, Deus começa grandes obras com instrumentos aparentemente pequenos. E Simonton não ficou sozinho. Deus levantou os pioneiros. Com certeza você já ouviu alguns nomes. Alexander Blackford. Você é presbiteriano, já deve ter ouvido. George Chamberlain. Você já deve ter ouvido. José Manuel da Conceição. Esses homens foram importantíssimos para o trabalho presbiteriano no Brasil. E José Manuel da Conceição é o primeiro pastor presbiteriano no nosso país. Então, em poucos anos, aquela pequena semente começou a produzir frutos. No dia 12 de janeiro de 1862, era organizada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Uma belíssima igreja. E aqueles que forem ao Rio de Janeiro precisam conhecer a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1864 foi organizada a imprensa evangélica, porque os pioneiros, os nossos primeiros irmãos, eles queriam divulgar a palavra. E não havia coisa melhor para divulgar a palavra do que a imprensa. Hoje nós temos recursos muito mais rápidos. Nós temos as redes sociais.
E de repente não percebemos a mesma preocupação. Em 1865 foi organizado o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro. Em 1867 começaram as aulas do primeiro seminário, seminário primitivo, primeiro seminário presbiteriano do Brasil. E Simonton, que chegou com 26 anos de idade em 1859, em 1867, após as aulas serem iniciadas naquele primeiro seminário, com o objetivo de preparar obreiros brasileiros, líderes nacionais, Simonton morre. Então, viveu muito pouco tempo, 1859 a 1867, dos 26 aos 34 anos de idade. Mas, irmãos, o que Deus começou por meio de Simonton não morreu. O missionário passa, o pregador passa, mas a palavra de Deus permanece. O semeador morreu, mas a semente continuou germinando. A primeira geração partiu, mas o evangelho continuou avançando. E hoje, meus irmãos, nós somos parte dessa história. Então, celebrar 167 anos não significa apenas olhar para trás com admiração. A pergunta mais importante não é o que os pioneiros fizeram, o que fizeram os fundadores, o que fizeram os nossos antepassados. A pergunta mais importante é: o que faremos nós com a herança que recebemos? É justamente aqui, meus irmãos queridos, que a pequenina carta de 2 João fala poderosamente à igreja. A igreja daqueles dias que João escreve e a igreja hoje, para quem João está escrevendo, nós, e a igreja até a volta de Cristo Jesus. João escreve para uma comunidade que precisava preservar aquilo que havia recebido. Nós também precisamos preservar o que nós recebemos. O que nós recebemos, né, do Evangelho, das Escrituras, o que nós recebemos em termos de denominação há 167 anos passados. E quando nós olhamos para essa carta, 3 expressões dominam a carta: verdade, amor e perseverança. São as palavras-chave: verdade, amor e perseverança. Vamos falar juntos? Verdade, amor e perseverança. Você pode pegar uma caneta e escrever na sua Bíblia aí: verdade, amor e perseverança. Essas 3 palavras podem nos ensinar como honrar os 167 anos de presbiterianismo em nosso país. A primeira lição que nós vamos tirar dessa carta é que uma igreja que honra a sua história permanece firme na verdade. Uma igreja que honra a sua história permanece firme na verdade. Olha o versículo de número 2. Leiam comigo o versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Leiam agora comigo o versículo 4. Fiquei sobremodo alegre os que andam na verdade, por causa da verdade. Os que andam na verdade. João não fala apenas em conhecer a verdade, meus irmãos. João fala sobre andar na verdade. Conhecer a verdade é uma coisa, andar na verdade é outra coisa. Conhecer a verdade é um ato intelectual. Andar na verdade envolve vida. E todas as vezes que a Bíblia fala que alguém andou com Deus, fala que essa pessoa teve um comportamento, teve uma direção, teve um estilo de vida, segundo a vontade de Deus. Portanto, irmãos, João está dizendo, a verdade que nós confessamos, ela precisa determinar o caminho que nós vamos percorrer. Então, a verdade que nós professamos, ela determina o caminho que nós vamos percorrer.
Porque uma igreja, ela pode possuir uma bela história. Ela pode possuir belos edifícios como esse que nós possuímos aqui. Ela pode possuir grandes instituições, como os seminários presbiterianos espalhados pelo Brasil. Ela pode possuir excelentes estruturas, as escolas presbiterianas e outras instituições presbiterianas espalhadas pelo país. Ela pode possuir muitos membros. E nós, embora estejamos muito longe de sermos a maior igreja evangélica do país, nós somos muitos membros. E nós não estamos preocupados em sermos a maior igreja. Nós estamos preocupados em sermos fiéis a Deus, fiéis às Escrituras, fiéis aos pioneiros. E ainda assim, meus irmãos, uma igreja tendo todas estas coisas, ela pode perder a sua identidade, ela pode abandonar a verdade. Quantas outras denominações em nosso país que também têm uma história bonita e perderam totalmente a sua identidade. Então, meus irmãos, a maior herança não, de maneira alguma, há de ser os nossos templos. A nossa maior herança, elas nunca vão ser as nossas instituições. A nossa maior herança sempre vai ser a verdade do Evangelho revelada nas Escrituras. Então não são os nossos templos, seminários, instituições, mas a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Esta é a maior herança que nós vamos deixar para as futuras gerações de presbiterianos. Porque esse foi o legado deixado pelos fundadores, os pioneiros, os nossos primeiros irmãos presbiterianos desse país. E nós podemos falar, irmãos, que esse princípio que marca a igreja hoje, marcou o início da igreja presbiteriana do Brasil. Simonton, ele não atravessou o oceano simplesmente para trazer uma igreja norte-americana. Nós não somos igreja presbiteriana dos Estados Unidos e nunca fomos. Ele veio pregar o Evangelho. A igreja presbiteriana do Brasil, ela nasceu vinculada à tradição reformada. Ela tem somente a Escritura como única regra de fé e prática. Ela tem os documentos de Westminster como sistema de exposição doutrinária das Escrituras. Então, é significativo, meus irmãos, que as primeiras preocupações dos pioneiros fossem com a pregação. Assim tem sido em todas as igrejas presbiterianas. Podemos até vez por outra contar algum caso, contar alguma história, mas geralmente contamos as histórias ligadas à igreja e evitamos contar casos e piadas menos ainda, porque somos muito ruins para contarmos esse tipo de anedotas. Os pioneiros estavam preocupados com a pregação, com a exposição do texto. 167 anos, e o que a 2 João pode nos ensinar sobre a nossa igreja? Eles estavam preocupados com a escola dominical, eles estavam preocupados com literatura cristã, com formação de pastores, com organização de igreja, porque eles entenderam uma coisa: para uma igreja permanecer, a verdade precisa ser ensinada à próxima geração. E é por isso que muitas denominações fracassaram. A verdade deixou de ser ensinada para as gerações futuras. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o exemplo de Timóteo. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, na 2ª carta, texto inclusive fez parte da nossa liturgia: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Meus irmãos, Timóteo vivia num mundo de falsas doutrinas, tanto quanto nós temos vivido. Paulo não disse para ele: Timóteo, procura se adaptar. Timóteo, pega a sua mensagem e adequa a sua mensagem a esse sistema que você está vivendo. Ele disse: permanece naquilo que aprendeste. Então, meus irmãos, esta é uma palavra muito própria para Vilma. 167 anos de presbiterianismo no Brasil. Então, Vilma, permanece na palavra. Dâmaris, permanece no Evangelho. Irmãos, permanecemos na centralidade de Cristo. Permaneçamos na pregação fiel.
Permaneçamos na doutrina dos apóstolos. Essa palavra foi para Timóteo tanto quanto para nós. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Por quê, irmãos? Porque cada geração recebe a verdade sempre como uma espécie de tocha espiritual. Os nossos antepassados receberam essa tocha, eles correram com ela, agora ela está nas nossas mãos. A pergunta é: que evangelho nós vamos entregar para as próximas gerações? Que evangelho nós, pais, já estamos entregando para os nossos filhos? Que evangelho os avós estão entregando para os seus netos? Não fomos chamados para inventar uma nova verdade. Nós somos chamados para andar na verdade que nós recebemos das Escrituras primeiro, dos reformadores também, dos nossos irmãos pioneiros, fundadores do presbiterianismo em nosso país. A segunda palavra-chave é a palavra amor. Verdade foi a primeira, amor é a segunda. Os versículos 5 e 6, gostaria que vocês fizessem comigo essa leitura. Vamos juntos? E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. E o amor é este: é que andeis nesse amor. Então, meus irmãos, João, ele não permite separar a verdade de amor. Aqui nós encontramos o equilíbrio extraordinário dessa carta. João fala repetidamente de verdade, mas imediatamente ele fala de amor. Porque nós corremos dois perigos, irmãos. Verdade sem amor produz dureza. Tenho que falar a verdade sempre? Sempre. Mas tem formas de falar a verdade. Eu posso falar a verdade com amor. Porque verdade sem amor não produz transformação. Verdade com amor produz transformação. Verdade sem amor produz dureza. Amor sem verdade produz sentimentalismo, emocionalismo. E a igreja precisa dessas duas coisas: verdade que orienta ao amor, e amor que ornamenta, que deixa bela, que nos faz vontade de fazer cumprir a verdade. E a história da igreja presbiteriana do Brasil apresenta esse desafio. Os primeiros irmãos presbiterianos, os pioneiros, eles pregavam a verdade e eles praticavam o amor. De que maneira? Visitavam as casas, ensinavam pessoas, formavam discípulos, criavam escolas, produziam literaturas, preparavam novos obreiros. Simonton se preocupava em alcançar os brasileiros com a mensagem do Evangelho na língua portuguesa. E ele se esforçou para aprender o português. E a sua perseverança culminou em trabalhos realizados em sua própria casa. Ele pregando em português. Inclusive a história registrando uma escola dominical em sua residência. Meus irmãos, isso é amor missionário. Amor missionário é olhar para alguém que ainda não conhece a Cristo e dizer: eu preciso encontrar uma maneira de anunciar Jesus para essa pessoa. Então, esse mês de agosto que tanto se fala de missões, o que é missão? O que é amor missionário? Amor missionário é desejar encontrar uma maneira de comunicar o Evangelho para outra pessoa. Exemplo bíblico, a igreja de Tessalônica. Paulo escreveu acerca deles o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Aquela igreja, a igreja tessalônica, ela recebeu o Evangelho, mas ela não guardou o Evangelho apenas para si. O Evangelho repercutiu através daquela igreja, e isso, meus irmãos, é ser igreja.
A igreja recebe o evangelho para transmitir o evangelho. A igreja aprende o evangelho para ensinar o evangelho. A igreja é evangelizada para evangelizar. A igreja é alcançada para alcançar a outros. Há 167 anos, missionários vieram até nós. Agora a pergunta é: até quem nós iremos? Há 167 anos, né, Keila? Missionários vieram até nós. Agora a pergunta é: hoje não é uma noite de contemplação, de relembrar as frases, as fotos antigas, não. Hoje é dia de perguntar: até quem iremos nós? Porque uma igreja não pode deixar a sua história ser transformada em um museu. Nós temos um museu presbiteriano, belíssimo, com certeza. E muitas igrejas preocupadas em preservar a história presbiteriana. Muitas igrejas têm uma sala, né? A sala onde fica exposta ali os quadros dos pastores, né? Lá de 1800 e tanto, né? Até os dias de hoje, né? Então alguns que foi feita uma pintura, né? Porque não tinha foto naquela época para poder retratar aquela pessoa. Mas, meus irmãos, é muito mais do que isso. Existe um perigo muito grande da igreja envelhecer e começar a viver das memórias do passado. Ah, no tempo do pastor fulano de tal. Ah, no tempo do reverendo fulano de tal. Ah, no tempo do missionário. Ah, no tempo de Simonton. Nós podemos contar quantos missionários vieram, quantas igrejas foram plantadas, quantos pastores passaram até agora pela igreja presbiteriana do Caparaó, quantas batalhas foram vencidas. Mas, irmãos, Deus não nos tem chamado apenas para nós admirarmos os semeadores de ontem. Sim, admiremos os semeadores de ontem, para que eles sejam motivação para nós semearmos hoje. Mas Deus nos chamou para semearmos hoje. Se Simonton atravessou o oceano para poder anunciar Cristo, será tão difícil para mim e para você atravessar a rua? Se missionários atravessaram oceanos, será tão difícil para nós atravessarmos os bairros da grande cidade do Caparaó, a nossa pequenina e belíssima cidade do Caparaó? Será difícil atravessar os bairros dessa cidade? Será difícil, meus irmãos, atravessar as barreiras sociais? Não pregar para alguém porque é pobre demais, não pregar para alguém porque é rico demais. Será difícil, meus irmãos, atravessar as diferenças culturais? Não pregar para alguém porque é ignorante demais, não pregar para alguém porque é culto demais. E se porventura Deus chamar também para nós atravessarmos fronteiras, atravessarmos oceanos, a melhor homenagem que nós podemos prestar aos missionários que trouxeram a nós o Evangelho, não é colocar os seus retratos nas paredes dos nossos templos. Podemos fazê-lo, mas é continuar a missão pela qual eles entregaram a vida. Simonton, no leito de morte, sua irmã angustiada pergunta: Simonton, o que vai ser de nós? E ele fala: o Senhor proverá outros. E é assim que tem sido, meus irmãos. E por fim, a terceira palavra-chave aqui, que tem a ver com perseverança. Uma igreja que honra a sua história, vigia, para não perder o que recebeu. Vamos ler os versículos 7 e 8, a uma só voz. Vamos ler bem firme, será a última leitura em conjunto que faremos aqui. Porque muitos enganadores assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos. Meus irmãos, eu penso que talvez seja o ponto mais solene desta mensagem pregada e da mensagem de João. João olha para uma igreja que recebeu a verdade e diz: acautelai-vos. Ou seja, cuidado,
Acautelar isso, cuidado! Porque é possível receber uma grande herança e desperdiçar tudo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, para não falar de pessoas que nós mesmos conhecemos em nosso próprio tempo. Recebeu uma grande herança e desperdiçou tudo. Israel experimentou isso, meus irmãos. Uma geração que atravessou o Jordão, uma geração que viu as muralhas de Jericó caírem, uma geração que viu a mão poderosa de Deus. Você vai lendo, Isabel, as Escrituras, e quando chega no livro de Juízes, você vai encontrar um texto que vai trazer uma tristeza profunda. Outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. Que tragédia! Os pais viveram milagres, os filhos receberam a terra, mas os netos se esqueceram o Deus que havia dado tudo. Por isso, irmãos, aniversário da denominação presbiteriana do Brasil não é somente para produzir admiração, celebração, é para produzir vigilância. Não é o que João está fazendo? Ele está advertindo contra os enganadores. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. E aí, meus irmãos, cada geração enfrenta os seus próprios erros. Cada geração enfrenta as suas próprias dificuldades. A igreja do primeiro século enfrentou falsos mestres. A igreja da Reforma enfrentou desvios doutrinários. Os pioneiros presbiterianos enfrentaram enormes dificuldades para estabelecer a igreja reformada no Brasil. E eu e você? Nós temos também as nossas próprias batalhas. Nós estamos vivendo pressões para relativizar as Escrituras. Um grande pregador por aí disse que é preciso atualizar a Bíblia. A Bíblia está desatualizada. Nós estamos enfrentando pressões para suavizar o Evangelho. Ah, pastor, as mensagens têm que ser mais brandas, mais mansas, né, André? Tem que falar mais manso, pastor, mais brando, coisa boa. A gente passa a semana de muita luta. Segunda-feira a gente quer ir para a lavoura ou para o serviço da gente, ó, feliz da vida, rindo, dando gargalhada. A gente quer sair da igreja bem. Então a pressão é para suavizar o Evangelho. Não fale sobre pecado, não fale sobre compromisso, não fale sobre despertamento. Fala uma palavra boa para acalmar o coração de todo mundo, né? A preocupação de hoje, a pressão, é substituir justamente, né, a pregação pelo entretenimento. Conta mais piadas, pastor, é muito sério. Conta mais piadas, nos faça rir mais vezes, pastor, da igreja. Nós precisamos dar gargalhadas. Tem igreja que tem unção do riso. Todo mundo igual idiota, rindo dentro do templo, sem motivo algum. Você vai rir de alegria, por causa do cuidado de Deus na sua vida. Momento de festa da igreja, igual hoje, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Cara, unção do riso, todo mundo começa a dar gargalhada, igual maluco, igual perturbado. Então, meus irmãos, essas coisas nos fazem olhar e entender que João continua dizendo, cuidado! E aí nós lembramos de Josué. Antes de morrer, o que ele faz? Ele reúne todo Israel e disse, vamos falar todo mundo junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia que havia conquistado uma terra, mas sabia também que uma terra conquistada precisava ser preservada por meio de uma geração fiel. O desafio não era apenas como chegamos até aqui. O desafio era como permaneceremos daqui para frente. Então, meus irmãos, a pergunta de 1 milhão, né? A pergunta mais importante essa noite. A pergunta dos 167 anos. O futuro da IPB vai ser decidido pela fidelidade das gerações presentes. A pergunta, como permaneceremos daqui para frente? Os pioneiros fizeram a parte deles. Simonton fez a sua parte. Blackford fez a sua parte. Chamberlain fez a sua parte. José Manuel da Conceição fez a sua parte.
pastores, presbíteros, diáconos, missionários, professores de escola dominical, homens e mulheres anônimos ao longo da história presbiteriana desse país, têm feito a sua parte. Agora chegou a minha vez, a nossa vez. Nós somos, irmãos, o elo entre o passado e o futuro. Então nós não estamos para admirar, nós estamos aqui porque nós somos o elo entre o passado e o futuro. Recebemos uma herança, precisamos preservá-la, precisamos vivê-la, precisamos transmiti-la, precisamos perguntar: os nossos filhos saberão porque somos presbiterianos? Você perguntar para o seu filho, ele sabe porque ele é presbiteriano? Você fala: pai, eu sou porque você é. Ah, mãe, eu sou presbiteriano porque você é presbiteriana. Os nossos filhos sabem responder porque somos presbiterianos? Os nossos filhos conhecem as Escrituras? As futuras gerações, os nossos netos, conhecerão as Escrituras? Os nossos filhos conhecem as doutrinas da graça? Os nossos netos saberão dizer o que são doutrinas da graça? Os nossos filhos sabem o que é uma igreja reformada? No futuro, as gerações futuras saberão dizer o que é uma igreja reformada? Os nossos filhos têm paixão pela evangelização? Eles querem evangelizar os seus coleguinhas e trazê-los a Jesus? Será que os nossos filhos amarão a obra missionária? Nós amamos a obra missionária? Então, irmãos, uma igreja, ela não pode comemorar apenas os 167 anos num estado de vislumbre, vislumbrando as obras do passado. Ela tem que permanecer fiel, porque cada nova geração precisa andar na verdade, no amor e na perseverança. Concluindo aqui, João fala: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Meus irmãos, os pioneiros andaram na verdade. Fundadores, presbiterianos que chegaram nesse país, nunca foram homens perfeitos. E nós não celebramos os seus feitos como de heróis infalíveis. Nós celebramos a graça de Deus que agiu por meio da vida daqueles homens comuns, que resolveram aceitar um chamado extraordinário de Deus. Então, Simonton, 26 anos, quando desembarcou no Rio de Janeiro. Não sabia o que aconteceria. Não viu, né? Os 167 anos. Viu 8 anos. Não viu os milhares de igreja. Não conheceu nossos templos. Não conheceu nossos seminários como nós os temos hoje. Mas ele fez o que estava ao alcance dele. Primeiro ele creu. Depois ele veio. Então pregou. Ensinou. Formou. Evangelizou. Perseverou. E Deus cuidou do resultado. Andar nos passos dos nossos fundadores não significa voltar ao século XIX. Não. Significa, meus irmãos, ser impulsionado pelas mesmas coisas que eles foram. Eles amaram a Bíblia, Késia? Então ame a Bíblia também. Eles pregaram a Cristo, Andréia? Então pregue a Cristo também. Eles valorizaram a doutrina, Diácono Michel? Valoriza a doutrina também. Eles formaram discípulos, irmãos, irmãs? Formemos discípulos também. Eles investiram nas gerações futuras. Vamos investir também nas gerações futuras. Se eles atravessaram fronteiras, nós também podemos atravessar fronteiras. Se eles sacrificaram o conforto pela missão, nós não podemos nos preocupar em ter conforto no dia a dia da igreja. A tocha está nas nossas mãos. Não podemos apagá-la, não podemos escondê-la, não podemos alterá-la. Precisamos passá-la avante. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Melhor, vamos ficar todos de pé. Nós presbiterianos, todos de pé. E os irmãos que estão conosco aqui nos visitando, que não são presbiterianos, mas são crentes em Jesus, assim como a igreja presbiteriana, vamos ficar em pé. Bondoso Deus,
graças damos a Ti, pela mensagem do Evangelho, que foi trazida a nós por Asbel Green Simonton. A mensagem do Evangelho na forma reformada, na doutrina reformada. E já há 167 anos, um povo tem se levantado firme nesse nosso país. Não como igreja perfeita, porque nós presbiterianos, nós não somos a denominação perfeita, porque não há denominação perfeita aqui na terra. Mas nós somos um grupo de irmãos e irmãs que zelam por aquilo que receberam. Verdade, amor e perseverança estejam presentes ao longo da nossa caminhada. Dessa maneira, vamos honrar os pioneiros, os fundadores, os primeiros presbiterianos. E muito mais do que isso, vamos viver como verdadeiros homens e mulheres comprometidos com o reino santo do Senhor Jesus. Assim oramos, nesse nome precioso. Amém.